Olá pessoal, bom dia. Queria conversar com vocês hoje sobre um assunto que gera muita polêmica, mas eu queria fazer isso sem polemizar, porque a gente está vivendo um momento no Brasil e no mundo de muita polarização. As coisas ou são uma coisa e são outra, e eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. No céu de hoje nós temos a Lua em Leão, em aspecto desafiador com Saturno em Aquário e ainda Urano em Touro. Tanto Urano quanto Aquário falam de coletivo e Leão fala do eu. Isso é uma base de opostos e complementares, signos opostos e complementares que falam de dois temas que estão nas nossas vidas, que estão na vida das pessoas, que estão na vida de todos nós. Leão é o ego, é a sua construção, é a construção do eu, quem eu sou, o que eu faço, quais são os meus desejos. É algo muito individualizado, é o ser, ele, íntegro, inteiro, apenas ele. Aquário é o ego coletivo, somos todos nós, eu, você e mais um monte de gente. Nós enquanto grupo, nós enquanto brasileiros, nós enquanto latino-americanos, nós enquanto terráqueos, isso é Aquário. É impossível dissociar essa ideia dessa referência sempre nas nossas vidas, na nossa relação íntima com as pessoas, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações enquanto cidadãos. Nós vamos sempre estar vivendo, em alguma medida, o eu e o nós. E este nós é um coletivo. E é impossível não falar de política quando estamos falando de coletivo. Eu acho que é possível não falarmos da política como ela é agora na atualidade, mas dissociar Aquário da ideia de política é impossível. Porque Aquário sempre foi o grupo, sempre foi o todos. Desde antes de inventarem a esquerda e a direita. Talvez esse papo para vocês pareça um tanto naif, e talvez seja, porque eu não entendo de política, entendo muito pouco de política, não gosto de me posicionar politicamente, não tenho preferências políticas, tenho preferências humanas, de gente de bom coração, de gente honesta, que pensa em si e pensa no coletivo. Isso me interessa. Esse tipo de pensamento de vibração com a vida me interessa. Agora, o coletivo sempre existiu. No tempo das cavernas sempre existiu um coletivo. No tempo dos reis sempre existiu um coletivo. Depois da invenção da esquerda e da direita, o coletivo continua existindo. Então não há como não falar de política falando de astrologia, em astrologia, porque a gente está lidando com um grupo e a gente sempre vai lidar com este grupo. A questão é que nós estamos vivendo uma polarização irracional. E essa polarização já vem de um certo tempo. E ela advém talvez de outras polarizações. Primeiro vem, ou não sei o que vem primeiro, mas já vivemos polarizações muito mais intensas entre o feminino e o masculino. Ah, porque eu sou mulher, ah, porque você é homem. Ah, porque eu sou branco, ah, porque você é preto. Ah, porque eu sou rico, ah, porque você é pobre. Enquanto nós vivemos essa dualidade, esse dual, nós não percebemos, de acordo com a perspectiva tanto da astrologia quanto da astrologia do Jung, que tudo faz parte da mesma coisa, uma sombra do outro. E isso é uma inteireza. Se homem e mulher ficarem discutindo sobre o feminino e o masculino dentro da relação, eles vão deixar de olhar para a relação. O que precisa ser resolvido é a relação. Embora hajam questões relacionadas ao feminino e ao masculino que não podem ser descartadas. É aí que entra a importância do eu e do nós. Só que às vezes a questão do eu fica tão sobressaltada que o nós fica lá em última importância. E aí a gente está nessa gritaria real, virtual, onde fulano é fascista, fulano é comunista, as pessoas também já não têm mais argumento, então apontam o dedo na cara das outras e começam a xingar, você é de extrema direita, você é de extrema esquerda. Essa bateção de cabeça
é de uma falta de perspectiva, é de uma falta de inteligência, porque um é a sombra do outro, o Ocidente é a sombra do Oriente. E sempre vai ser assim, um está junto do outro. Enquanto nós não vivermos a inteireza disso, nós não vamos resolver as nossas questões. Hoje eu escrevi um texto na Astróloga comentando sobre esse aspecto naturalmente político de Aquário, porque a política é o que nós inventamos, são as regras, as ideias, a concepção que nós tivemos de mundo, não importa qual, baseada em ideologias, para a gente resolver esta vida do coletivo. O coletivo precisa se organizar para ser liderado, para ser administrado. A gente precisa administrar esse grupo. Como é que a gente vai administrar isso se não for por meio da política? Então nós inventamos a política. Mas nós estamos num momento de cegueira, onde a gente não vai conseguir dar passos importantes quando Saturno voltar. Ou melhor, ele está agora em Aquário, em movimento retrógrado, volta para Capricórnio, daqui a pouco Saturno vem de novo para Aquário. A gente está aí às vésperas, com alguma antecedência, de Saturno entrando em Aquário. Quando Saturno entrar em Aquário, Saturno é o reformador, é aquele que reforma, é aquele que primeiro dificulta, castra com sua foice, deixa tudo muito difícil, estrangula as pessoas, para depois produzir uma transformação reestruturante. Então nós vamos acabar esbarrando, sim, vai ser inevitável, num coletivo e numa política. E se a gente não puder falar sobre isso, a gente não pode falar sobre a vida, porque a política faz parte da vida. E se toda vez que alguém for falar sobre este aspecto nas redes sociais for achincalhado, isso vai ser muito complicado, porque essa faceta da vida vai continuar existindo. Ainda que todas as ideologias virem fumaça, isso vai continuar existindo. Então a gente precisa ter um olhar um pouco diferenciado. E eu gostaria, inclusive, de repente, sugerir a vocês, sugerir a nós, que nós olhássemos todas essas discussões duais, inclusive as discussões políticas, as discussões entre homem e mulher, preto e branco, rico e pobre, hemisfério norte, hemisfério sul. Vamos tentar olhar com esse olhar, de repente, do astrólogo. Olha de cima. De cima a gente enxerga esse yin e yang. De cima a gente enxerga. E enquanto um ficar apontando para o outro, a gente não sai do lugar. E no final das contas, tanto o eu quanto o nós vão sofrer nessa disputa insana, irracional, sobre quem tem a razão. Ninguém tem a razão. Está tudo errado. São absolutamente condenáveis, tanto um lado quanto o outro. E também tem suas razões, tanto um lado quanto o outro. É isso que eu trago para o dia de hoje. Hoje é um dia de Lua em Leão, em oposição a Aquário. Nós vamos estar nesse cabo de guerra entre o meu desejo e o desejo de um monte de gente. E a gente vai ter que voltar a falar sobre esse assunto inúmeras vezes, ok? Como eu disse, eu não entendo de política, não é sobre isso que eu gostaria de... Eu não quero entrar nessas minúcias, não é desta maneira que eu quero entrar, explicando o que é política, explicando o que são ideologias. Eu só quero que a gente entenda essa perspectiva mais macro e que a gente vá se preparando com mais inteligência e com uma visão mais ampla e mais aberta, possibilitando as divergências, o pensamento antagônico, diferente. A gente precisa ouvir o que outras pessoas estão dizendo antes de apontar o dedo para elas. Porque quando você aponta um dedo para uma pessoa, você aponta 4 para você. E de fato a gente não vai sair do lugar se a gente continuar com essa discussão irracional. Então a gente precisa se abrir, abrir a aparelhagem, abrir as sensações, abrir o ouvido, escutar as pessoas. Escutar os desejos desse coletivo, escutar o que esse coletivo precisa. Porque em breve Saturno estará lá promovendo transformações. E isso tudo, essa coisa monumental e gigantesca, que é o acordo que a gente faz para viver bem em grupo, não pode se reduzir
há um argumento sem argumento. Bom, queria saber quais são as opiniões de vocês sobre isso. Essa é a minha perspectiva muito aberta, franca e é isso que tem para hoje. A gente precisa conversar sobre isso e a gente precisa conversar melhor e a gente precisa conversar de uma maneira mais ampla e mais resolutiva, porque a gente precisa trazer soluções em várias escalas para esse aquário que está pedindo mudança e que daqui a pouco vai rolar. Combinado? Que o céu nos guie, que a gente continue enxergando as coisas mais do alto, com menos afetos, menos afetados pelas coisas. E que o amor profundo, o amor de verdade, o amor de irmão, nos toque, para que a gente ajude todo mundo a viver bem, na boa. Tá bem? A gente se encontra de novo na sexta-feira. Até lá.